Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta trata especificamente dos problemas que a igreja de Corinto estava enfrentando: dissensão, imoralidade, problemas quanto à forma de adoração pública e confusão sobre os dons do Espírito. E diante de todo esse cenário, Paulo então começa a escrever as cartas para os coríntios, para dar a eles novo rumo, novo norte, e ele vai puxando a orelha deles para que eles, e dando conselhos, lógico, para que eles pudessem entender que o Evangelho de Jesus é muito maior do que simplesmente um conjunto de falácias, um conjunto de palavras. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele está dizendo aqui a quem ele estava dirigindo a carta. Ele e os Sóstenes estavam então reportando a eles um conjunto de regras que eles deveriam observar para se respeitarem mais e começarem a verdadeiramente edificar os princípios da igreja nascente. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz essa saudação, pedindo já a graça de Deus e a paz para que todos aqueles que estão lá, em nome de Deus e Jesus Cristo, acerenassem-se. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele pede a Deus essa graça, agradece sempre a Deus pelos gregos, pela graça de ser dada por Deus em Jesus Cristo. Ou seja, por eles conhecerem Jesus, por eles começarem a sua transformação íntima a partir daquele momento. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho do Cristo confirmado entre vós. Ali, Paulo está mostrando que eles ensinavam a palavra para que eles tivessem conhecimento da vida de Jesus e entendessem a missão sublime do Mestre, trazendo para nós reflexões importantes para procurarmos fazer valer os ensinamentos de amor e de paz. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A partir do momento que eles, então, ele está mostrando para eles que eles tinham que rever os seus atos, pararem para pensar em conversas paralelas, em discussões estéreis, e entenderem que eles estavam tendo que fazer uma revisão no seu modo de ver, porque eles tinham que viver de uma forma irrepreensível, não diante dos homens, mas diante de Jesus Cristo, que exige-se de cada um de nós algo mais transcendente. E fiel é Deus. E mesmo assim nos enviou Jesus, que morreu na cruz por nós, para nos mostrar o caminho da sublimação, o caminho da humildade, o caminho do crescimento espiritual. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Olha como essa carta serve para nós hoje. Dissensões, discussões estéreis. As pessoas, às vezes, ao invés de estudar o Evangelho, entram em embates políticos, e todos precisamos, então, de aperfeiçoarmos, crescermos em entendimento do Evangelho de Jesus. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então ele está dizendo que o próprio Cloé, já dá o nome dele, denunciou: olha, vocês estão fazendo aqui, estão tomando atitudes que vão botar tudo a perder, todo o seu trabalho a perder. Tome uma atitude, vem aqui, vamos conversar com eles. Mas como Paulo já estava bem cansado, bem idoso para fazer a viagem até Coríntios novamente, ele então manda as cartas,
que era mais prático. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Faz sentido? Fica todo mundo dividido, que é esse, daquele outro? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E aí o Paulo está mostrando que ele batizou Crispo e Gaio, dando a eles a nova condição de vida, dando a eles o novo entendimento das realidades transcendentes da vida, mas quem estava sendo batizado deveria ser batizado em nome de Cristo, e não em nome de Paulo, ou de qualquer outro. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Mas se ele está mostrando que se eu batizei vocês, que comportamento é esse que vocês estão tendo de querer ficar discutindo, querer comparar Jesus com Paulo, com Apolo, com qualquer outro Deus. Jesus é Jesus, Filho de Deus, representante máximo de Deus entre os seres humanos. Assim é a concepção cristã. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não se faça vã. E ali, Paulo está dizendo que ele enviava as pessoas ali, assim como Cristo o enviou, para batizar em sabedoria de palavras. Mas não eram qualquer palavras. Eram as palavras de que Jesus tinha padecido na cruz, que Jesus tinha trazido para nós um ensinamento de amor e de perdão, um ensinamento que nós deveríamos guardar no coração para seguirmos caminhando todo como irmão. Porque a palavra de cruz é loucura para os que pecam, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aqueles que estavam fora do contexto de entendimento do Evangelho, tal qual Paulo se referia, falar das ações, das palavras da cruz, do sofrimento da cruz, era loucura. Mas aqueles que já entendiam o Evangelho, que já conseguiam aceitar Jesus como aquele que veio para redimir as nossas faltas do mundo, não para falar assim, você não deve mais nada, mas para mostrar para nós, a partir de hoje, haja com mais compaixão, haja com mais amor, trabalhe os seus sentimentos para que você sinta algo diferente e mais suave com relação ao próximo. E aí, a gente vai entender que as palavras da cruz são o norte para nós seguirmos o nosso processo evolutivo. Procurar caminhar para esse aperfeiçoamento, para esse engrandecimento de nosso espírito. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqueles que se acham muito sábios ou muito inteligentes terão dificuldade de compreender o Evangelho. Terão dificuldade de abrir seus corações para que possa perceber uma nova luz, um novo norte, nos caminhando e nos conduzindo ao Pai. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Parece que foi escrito ontem, né? A sabedoria desse mundo, ela é uma sabedoria que busca apenas os embates materiais, as conquistas materiais. Mas a sabedoria do Evangelho é aquela que nos mostra as conquistas espirituais. E para que as duas entrem em ressonância, entrem em um ponto de equilíbrio, nós precisamos aprender a conciliar riqueza com solidariedade. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Jesus para os judeus era um ponto complicado para eles, porque ele ensinava tudo aquilo que eles não queriam fazer.
principalmente uma parte mais distinta da sociedade. É ter solidariedade, respeitar a individualidade do outro, agir com total respeito pelas leis divinas, não deixar se levar pelas tentações materiais. E aí, aquelas pessoas daquela época não aceitavam. Mas agora novas luzes se fazem para a humanidade. Vem uma nova porta a se abrir para o entendimento de cada um de nós. E é essa nova porta que nós temos que procurar seguir. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, que pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, tanto gregos quanto judeus, eles são chamados para ouvirem o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e não do mundo. E é por isso que eles tinham que ficar atentos e vigilantes naquilo que eles iriam fazer, nas atitudes que eles iam tomar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Entendamos, todas as vezes que nós nos sentimos fortes demais, tomamos atitudes de grande prepotência, de arrogância, vem alguém e nos puxa o tapete. Portanto, nós temos que entender, nessas palavras de Paulo, quando que ele fala que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força dos homens, ele está mostrando para nós que nós somos muito pequeninos. Não adianta querermos ser grande, querermos bater boca, discutir, querer algum tipo de supremacia, porque somos muito pequeninos. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Para aqueles que querem encontrar a paz, entrar para o grupo seleto de cristãos daquela época, que eram poucos, e tinha que ter muita coragem, muita disposição e quitar dívidas enormes apenas por ter se tornado cristão. Naquela situação, naquela época. E aí ele coloca que lá os poderosos e os sábios, segundo a carne, não iam para lá. Iam aqueles simples de coração, simples de sentimento, mas extremamente recheados de um conhecimento que transcendia as condições daquela época. Porque era um conhecimento que buscava entender a si mesmo e valorizar a excelsa luz do amor divino. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Todos estão dentro de um processo de aperfeiçoamento. E Deus, grande conhecedor das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, Ele coloca na hora certa o tempero necessário para transformar o sabor daquele alimento espiritual que nós vamos receber. Por isso, por mais que as pessoas se achassem sábios, os ensinamentos de Jesus iam contra a realidade daquele momento que eles viviam. E por mais que nos achássemos fortes, a força de Deus é muito maior do que a nossa. Ele tem o poder de colocar no nosso caminho pessoas para nos fazer crescer, e se não formos vigilantes, pessoas que vão nos derrubar e vão sentir o sabor amargo de alguma queda que poderia ser sido evitada se nós agíssemos com mais prudência, com mais responsabilidade, com mais evangelização de nossos sentimentos. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E aí as coisas mais complexas vêm ao mundo, nós deparamos com essas situações para passarmos pelo processo de autoburilamento, de autoeducação e buscarmos conseguir as luzes do amor e da paz
para o nosso processo evolutivo, para a nossa caminhada de luz. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aqui nesse mundo, qualquer um de nós que tentarmos nos glorificar, somos nada, somos zero à esquerda. Porque a lei divina mesmo coloca no nosso caminho alguém que vai nos puxar o tapete, alguém que vai nos fazer ter que aprender a refletir sobre os compromissos que todos nós temos de crescer espiritualmente. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Se eu consigo fazer isso tudo, que eu dê graças ao Pai por me dar essa oportunidade, para me dar inspiração, por permitir que bons espíritos venham aqui me ajudar. Se você está ganhando muito dinheiro, também agradeça a Deus, agradeça aos bons espíritos, agradeça a Jesus por ter essa oportunidade, essa bênção de receber esse benefício, que lhe traz lenitivo para a sua alma, que nos impulsionam para as realizações superiores do eu. Aquelas realizações que vai fazer com que nós cresçamos para Deus e nos tornemos realmente melhores e nos tornemos mais participativos das obras divinas, para nos tornarmos espíritos melhores e melhorarmos o meio onde nós estamos. Que tenhamos força e coragem de buscarmos alcançar a nossa redenção, buscarmos alcançar a nossa estrutura psíquica e fazê-la brilhar com a luz quintessenciada do amor divino, nos alimentando e nos impulsionando para o amanhã de paz, de luz e de fraternidade. E que Jesus nos envolva, nos abençoe e nos dê força para caminharmos ao longo da nossa existência, amando e servindo a causa do bem, a causa de Jesus.